difícil enumerar todas as aplicações dos amplificadores operacionais. Eles estão presentes, por exemplo, nos sistemas eletrônicos de controle e instrumentação industriais, na instrumentação médica, eletromedicina ou bioeletrônica, nos equipamentos de telecomunicação e de áudio e em sistemas de aquisição de dados. Nessa aula, você irá estudar esse importante componente eletrônico. Um amplificador operacional ideal é um circuito com duas entradas e uma saída de tensão. Como o próprio nome diz, diferencial. Se V1 for igual a V2, não há diferença, logo Vs será igual a zero. No circuito da figura, admita que os transistores são idênticos, a fonte de corrente é ideal e a corrente I0 é igual à corrente IE1 mais a corrente IE2. Se considerarmos que a tensão V1 é variável e a tensão V2 constante, o transistor 1 conduz uma corrente maior que o transistor 2. Então, a corrente IC1 aumenta diminuindo Vs1. No mesmo instante, a corrente IC2 irá diminuir e Vs2 aumentará. Portanto, temos uma diferença de tensão, ou seja, um ganho. Analisando as formas de onda da figura, você pode observar que a tensão Vs1 está defasada em relação à tensão de entrada V1. A entrada 1 é chamada de não inversora, mais positiva, e a entrada 2 de inversora, menos negativa. Circuito com fonte de corrente, considerando a saída nos coletores, o ganho diferencial pode ser calculado pelo quociente de RC por RBE, onde RBE é a resistência incremental da junção base-emissor. O ganho em modo comum do circuito é calculado pelo quociente de RC por RE, e é desejável que o valor obtido seja o menor possível. Uma solução matemática seria aumentar o valor de RE, mas isso irá diminuir as correntes de polarização e, consequentemente, diminuir o ganho. O circuito da figura apresenta ganho instável, pois RBE tem valores diferentes para o mesmo tipo de transistor, além de suas características técnicas variarem com a temperatura. Um modo de contornar esses problemas é aplicar realimentação no circuito. A realimentação é aplicada em RE1 e, consequentemente, RE2 diminui o ganho, mantendo o circuito estável. O ganho de tensão em malha fechada AV em um circuito amplificador não inversor é calculado pelo quociente entre Vs e VE, e, admitindo que a tensão em R1 seja igual à tensão de entrada, o ganho AV é dado pela soma de 1 mais o quociente entre R1 e R2. Esse circuito, conhecido como buffer ou seguidor de tensão, é um amplificador não inversor em uma condição especial. R2 é igual a zero e o valor de R1 tende ao infinito. Queremos transferir para a carga a maior tensão possível. Se ligarmos um gerador de tensão diretamente na carga, teremos uma tensão muito pequena, como você pode ver na figura A. Se colocarmos um buffer na interface entre o gerador e a carga, a tensão de saída será a tensão do gerador. No amplificador somador não inversor, considerando as resistências de entradas iguais e a resistência da alimentação regulável, teremos na saída uma tensão igual à soma das entradas. O operador matemático, usado para o cálculo de áreas abaixo da curva de uma função entre dois intervalos, chama-se integral. O circuito amplificador operacional integrador realiza inúmeras operações matemáticas, entre elas a integração. A figura A ilustra o circuito integrador básico e a figura B o circuito prático. O circuito diferenciador é o oposto do integrador. É utilizado em sistemas de controle na geração de pulsos e como filtro. Na figura A, você vê o circuito básico de um amplificador diferenciador e na figura B, o circuito prático. Nessa figura, você pode observar uma das aplicações do diferenciador.
a obtenção de pulsos de tensão a partir de uma forma de onda quadrada, mais uma configuração de amplificador operacional, o circuito comparador de janela. Nele, cada valor de tensão está associado ao valor de uma variável física. O circuito pode ser empregado, por exemplo, para detectar um intervalo de intensidade luminosa, sonora ou de temperatura. Lembre-se, essa apresentação é um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas.